Empreendedorismo e inovação. Em todo conto de fadas, a história se inicia com as belas palavras "Era uma vez" e termina com "Viveram felizes para sempre". Porém, sabemos que na vida real nem toda narrativa tem esses termos inseridos em seu contexto. Geralmente, grandes histórias demoram para serem construídas e levam tempo para serem contadas. Todo empreendedor já foi um sonhador. Um dia, sonhou em realizar tal empreitada e lutou para alcançá-la, porém, nem sempre alguém lhe contou sobre os obstáculos que enfrentaria pelo caminho, muito menos o preço a ser pago para ter seu sonho concretizado. Quando cientes dos riscos, tais indivíduos acreditam ser possível virar empreendedor, todavia alguns não estão dispostos a pagar o preço, e muitos até refletem se deveriam tentar ou não. Contudo, o persistente, aquele que une todas as forças e está disposto a correr os riscos, vai à luta e, depois de muito esforço e constância, alcança a vitória. Que tipo de profissional você deseja se tornar? Que tipo de empreendedor? Se quer que o seu nome seja lembrado, então vá à luta. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Augusto Cury. Por Aline Engel e Susana Vitale. O tema empreendedorismo vem sendo cada vez mais discutido e difundido no Brasil nos últimos tempos. Percebe-se que este novo fenômeno está relacionado à busca da eficiência e à consolidação de novas iniciativas empresariais, com o objetivo de investir de forma organizada e competitiva no mundo dos negócios, sendo fator fundamental para o progresso econômico e social das organizações. O empreendedorismo teve sua origem na reflexão de vários pensadores econômicos dos séculos XVIII e XIX. Conhecidos por defenderem o liberalismo econômico, argumentavam que a ação da economia era refletida pelas forças do mercado e sua concorrência. O empreendedorismo, por sua vez, era visto como um engenho que direcionava a inovação e promovia o desenvolvimento econômico na época. Na concepção de Hisrich e Peters, 2004, um dos primeiros exemplos de empreendedorismo na história foi o navegador Marco Polo, que tentou estabelecer rotas comerciais para o Extremo Oriente. Há vestígios do empreendedorismo também na Idade Média, onde o empreendedor era aquele que administrava grandes projetos de produção, na maioria das vezes com recursos financeiros advindos do governo do país. O empreendedorismo fez-se presente também entre os clérigos, encarregados na época medieval da construção de obras arquitetônicas, como castelos, prédios públicos e catedrais. Nos primórdios do século XVIII, o empreendedorismo era visto como um negócio realizado por pessoas que estabeleciam um acordo contratual com o governo, fixando as taxas de juros, nesse caso os riscos, que podiam dar prejuízo ou lucro e eram totalmente de responsabilidade do empreendedor. No final do século XIX, os empreendedores eram vistos como as pessoas que detinham certa perspectiva econômica a respeito da economia da época, sendo eles os responsáveis por organizarem e operarem uma empresa. Era função dos administradores, como eram chamados, o pagamento dos materiais utilizados pela empresa, pelo uso da terra, pelos serviços das pessoas envolvidas e pelo capital que a empresa necessitava para a sua atuação. Nesse caso, o empreendedor se tornava o responsável pelo desenvolvimento da comunidade, onde o seu negócio estava inserido. Em 1990, já dizia o mestre do empreendedorismo, Jeffrey Timmons, Apude Dornelas, 2008, página 5. O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Acredita-se que o empreendedorismo, cada vez mais, está mudando a forma de fazer negócios no mundo. Dornelas, 2008, cita que essa nova forma de negociação foi evoluindo em consequência das mudanças, tanto culturais como tecnológicas, econômicas e sociais.
Essas transformações geraram a necessidade de evolução, criando assim o conceito de empreendedorismo, que atualmente tem sido o centro das atenções no âmbito das políticas públicas na maioria dos países. A palavra empreendedor, originada do francês entrepreneur, significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Conforme Brito e Weaver, 2003, uma das primeiras definições do termo foi elaborada no início do século XIX pelo economista francês J. B. Say, como aquele que transfere recursos de um setor de pouca produtividade para um de maior rendimento. Para o termo existem diversas definições, uma das mais antigas seria a de Joseph Schumpeter, Apud Salim e Silva, 2010, página 8. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Empreendedor é aquele que transforma sonhos em ações e ações em resultado. Esta foi a definição proposta por Marins, 2005, na qual se afirma que sonhar e pensar grande são os principais pontos que caracterizam um empreendedor. Segundo o autor, todos são capazes de ter boas ideias, mas apenas empreendedores conseguem colocar essas ideias em prática. O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, é aquele que consegue identificar alternativas, ter foco e permanecer confiante na ideia até que se torne realidade. Porém, em virtude das constantes e complexas transformações do mundo contemporâneo e o desenvolvimento tecnológico, as competências passaram a ser cobradas de forma mais rígida, pois precisam possibilitar a adequação, a evolução e até mesmo a sobrevivência das organizações, o que torna o papel do empreendedor fundamental dentro de uma organização. Esse profissional precisa desenvolver habilidades como a capacidade de inovar continuamente, trazendo ideias e inovações que revolucionem a maneira de administrar e tomar decisões, resultando em sucesso para a organização. Portanto, empreendedor é quem faz algo novo, sai da sua zona de conforto e decide empreender, ou seja, aquele que modifica o estado atual e busca novas oportunidades. Ter foco e inovação são duas ferramentas necessárias nessa caminhada, pois o alcance do sucesso é construído dia a dia, com muito trabalho, sendo que sem batalhas não há glórias. A ideia da inovação junto com o empreendedorismo é concebida como a criação ou renovação de algo já existente, buscando soluções que sejam práticas e simples, e ao mesmo tempo facilmente entendidas e aceitas pelos consumidores. Inovar implica descobrir formas de transformar tecnologias e aceder ao mercado de maneira a conseguir gerar maior qualidade e menos custos. A palavra inovação deriva dos termos latinos in e novare e significa fazer algo novo ou renovar. Nos estudos de Drucker, 1987, página 39, ela é a chave para o nascimento e manutenção de um empreendimento. A inovação é o instrumento específico do empreendedor, é a atividade central. Schumpeter, 1982, elaborou a teoria da inovação por meio da observação dos ciclos de desenvolvimento do capitalismo, que, segundo ele, são consequências da combinação de inovações, criando-se um novo paradigma, impulsionando, assim, o crescimento acelerado da economia e, com esta, o desenvolvimento de novos empreendimentos. A inovação hoje é uma forma de sobrevivência no mercado, uma maneira de poder demonstrar o grande potencial competitivo das organizações, mesmo em um contexto repleto de turbulências e imprevisibilidades. Porém, a implantação do processo de inovação demanda muito tempo, conhecimento e, sobretudo, investimentos. Assim, os empreendedores precisam ter foco e, principalmente, almejarem o resultado e estarem preparados para este processo. As empresas precisam saber que seus produtos não irão permanecer no mercado para sempre, pois tudo tem um ciclo de vida com início e fim,
e isso as torna objeto de grande pressão competitiva, com necessidade cada vez maior de se valerem de empreendedores preparados, para assim se destacarem e ficarem à frente da concorrência. O mercado inovador demanda profissionais criativos, inspiradores e intuitivos, movidos pela paixão de fazer o novo, buscar o diferencial para as empresas e solucionar problemas. As pessoas precisam ser dinâmicas, ter conhecimento e agilidade na tomada de decisão, ser capazes de melhorar processos, reduzir custos e, principalmente, elevar os resultados. Em contrapartida, as empresas precisam proporcionar ambientes motivadores, inspiradores e com uma cultura encorajadora, de incentivo à criatividade, à busca incessante pelo conhecimento e pelo novo, formando-se assim um elo entre o atual estado organizacional e os objetivos, estratégias e metas a serem alcançados. Todas as estratégias citadas anteriormente, em conjunto com investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, melhoramento de processos e atividades, bem como de novas estratégias de inovação, trazem como consequência a redução de custos e o aumento de lucro, resultados das organizações, além do destaque no mercado e o sucesso que também fazem parte deste processo. Nesse âmbito, a inovação é uma ferramenta indispensável para as organizações obterem os resultados esperados, porém, ainda é pouco utilizada pelos novos empreendedores, segundo o Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 2019. O qual destaca que o grau de novidade do produto e a tecnologia utilizada são alguns dos aspectos avaliados, que demandam cada vez mais enfoque por parte do empreendedor para possibilitar o alavanque do seu negócio. Mulheres empreendedoras. Quem disse que mulheres não podem empreender? Segundo o relatório do GEM, 2018, no Brasil existem mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras, ou seja, 48,7% dos empreendimentos são comandados por mulheres. Estudos feitos pelo Sebrae mostram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e possuem um nível de escolaridade 16% superior em comparação aos homens, porém continuam ganhando 22% a menos na média salarial. Essa desvantagem pode ser vista também quando se trata de acesso a linhas de créditos e financiamentos, sendo que as mulheres têm acesso a um valor menor em relação ao sexo masculino. As áreas de maior atuação do empreendedorismo feminino estão relacionadas aos setores de alimentação, serviços domésticos, comércio de cosméticos e roupas, moda e beleza. A inserção das mulheres no mundo dos negócios agrega muito para a sociedade, pois, mais que inovadoras, elas não querem apenas ir em busca do lucro com a criação e manutenção de um negócio, mas também serem reconhecidas, se considerarem capazes, independentes e, acima de tudo, se sentirem realizadas pessoal e profissionalmente. Afinal, dada a desigualdade na divisão de tarefas entre os sexos, a imensa maioria delas são verdadeiras heroínas. Cuidar do próprio negócio, da casa e dos filhos é uma jornada corajosa que elas enfrentam com muita determinação, amor e disciplina. Dicas para empreendedoras. Acredite no seu potencial, confie em si mesma. Não desista diante do primeiro obstáculo. Errar é inevitável. Então, aprenda com seus erros e siga adiante. Ninguém nasce sabendo tudo, então aprenda tudo o possível sobre o seu negócio. Busque sempre inovar e tenha um bom networking, uma rede de contatos com quem você possa contar, amigos, família, etc. Busque se atualizar com frequência, pois o mundo está em constante transformação e as tecnologias cada dia avançam mais. Você precisa acompanhar esses avanços. Procure sempre ler, estudar e estar informada sobre sua área de atuação. Obtenha sempre novos conhecimentos. Não tenha medo de inovar. Planeje novas ações, crie novos processos e se diferencie do seu concorrente. Persista e não deixe ninguém dizer que você não é capaz, pois, como dizia Albert Einstein, existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica, a vontade.
Quando uma mulher vira empreendedora, ela se torna dona do próprio negócio, dona do próprio dinheiro, das próprias escolhas e da própria história. Estimular o empreendedorismo feminino também é incentivar as mulheres a conquistarem seu espaço no mercado de trabalho, na gestão dos negócios e na liderança familiar. Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Augusto Cury. Dicas de leitura. Os diferenciais das pessoas de sucesso, de Eduardo Teva. Empreendedores de sucesso, de Jaime Foley. Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey. Empresas feitas para vencer, de Jim Collins. O dilema da inovação, quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso, de Clayton Christensen. A arte de fazer acontecer, de David Allen.